Presidente Priscila, membros respeitosos, Tiãozinho, Jair, agradeço inclusive a presença dos senhores, senti a falta do Jair na semana passada. Não, depois foi questão de saúde, eu entendi, o Tiãozinho também. Porque a presidente tem falado, e os goianienses com os quais a gente se encontra, de falhas de membros desta CPI tão importante que investiga as contas públicas de 9 anos de gestões de Iris Rezende e Paulo Garcia. E principalmente levantado o questionamento pela presidente, hoje aqui, Priscila TJ, a ausência frequente do membro Edson Automóveis. Inclusive solicitamos a substituição dele, o doutor Paulo de Castro está com o documento aí, para o seu suplente começar a nos ajudar. Eu acho que até quarta-feira esse suplente já deveria estar aqui participando de nossa equipe de 7 membros. 7. Também registro aqui a conversa de hoje cedo com o presidente da Câmara, André Azeredo, que até se mostrou emocionado pelo ofício que eu lhe enviei, sendo justo e agradecendo as 2 assessorias solicitadas por mim com a concordância dos senhores e da senhora presidente, desde o primeiro dia da nossa reunião, que era a assessoria jurídica, a assessoria contábil e a auditoria externa. Perfeito? E o presidente, que registra em ata, vereadora Priscila, o presidente já colocou à nossa disposição. Portanto, essa semana a gente já precisa contar com a presença deles nas reuniões, especialmente quando há convidados ou convocados. Então, para concluir, pedindo então que se registre em ata, que na quarta-feira agora estejam presentes os assessores que o presidente colocou à disposição, jurídico, contábil e auditor externo, eu apresento, presidente, para o conhecimento dos membros, a necessidade de entrarmos, pois aqui é uma CPI que trata de contas públicas, aqui convocamos Comurg, aqui convocamos educação, convocamos saúde, finanças, portanto eu entendo planejamento, habitação, eu entendo a necessidade de entrarmos, embora o Ministério Público esteja fazendo a sua parte, temos que fazer a nossa quanto ao Mutirama. O caso Mutirama é grave. É um caso de 70 milhões roubados do dinheiro público. 70 milhões. Então, estou entrando aqui, presidente e membros, com a convocação, a justificativa é óbvia, dos 4 ex-presidentes do Mutirama, pois a investigação dos 70 milhões, dos bilhetes vendidos, ela se refere aos 12 anos de gestões, ou seja, aos 4 últimos mandatos. Então, aqui, convocados, Dário Paiva, Luiz Carlos Orro, Sebastião Peixoto e Jairo Gomes. Eu gostaria de fazer a convocação deles, está de forma individual também. Presidente, está marcada a cariação para esta quarta-feira. Quero registrar em ata e que a sociedade goianiense saiba que não consigo, como relator, entender a posição lastimável do ponto de vista ético, moral, como ex-servidor público, como um advogado conceituado, o senhor Sebastião Ferreira Juruna. Foi ele quem pediu, e eu apresentei aos senhores e às senhoras na última reunião, Ovídio Cabalo, foi ele quem sugeriu a mim, quando eu lhe questionei, que era para fazer uma cariação aqui. Ele disse, com essas palavras, abram aspas, eu lhe autorizo, vereador Cajuru,
a convocar uma cariação. Eu quero fazer uma cariação com o senhor Agenor, com esse cidadão, porque eu vou processá-lo em todas as esferas. Disse bravo aqui. O Jair estava aqui, Tiãozinho estava aqui. Priscila também. Então, se ele mesmo pediu a cariação, por que agora ele não está querendo? E o doutor Paulo de Tarso, seríssimo como é, responsável como é, até fotos enviou aqui, eu vou dividir com os senhores e com a senhora presidente, até fotos a equipe da casa aqui registrou no momento em que ele estava na sua residência e 5 minutos depois veio a informação, vocês querem falar com o Juruna? Sim. Já houve a informação de que ele está aqui? Não, ele não está aqui mais não. Então, literalmente, ele está agindo de forma irresponsável e aí, presidente, eu acho que agora não tem mais que ser convocado normalmente. Eu não gosto de falar aquela palavra, eu gosto de falar outra palavra. Tem que ser convocado agora de forma policialesca. Certo? De repente até em Camburão. Mas ele tem que estar aqui, porque o secretário Agenor aceitou a cariação, então ele não aceitou? O Agenor já aceitou, então ele tem que aceitar. E ele não só passará por a cariação aqui não, que ele tome conhecimento, porque eu sei que ele deve estar assistindo. Ele vai passar por outras situações, como essa que eu faço aqui, para a apreciação dos senhores, uma convocação importantíssima de uma moradora de Goiânia, chamada Marcilei Silva de Moraes, que me apresentou vídeos, documentos, tudo muito grave, em relação ao senhor Sebastião Ferreira Leite, quando secretário de Planejamento e Habitação do ex-prefeito Paulo Garcia. Essa senhora ansiosamente quer estar aqui e eu creio ser um direito, embora ela não seja autoridade, servidora pública, mas o conteúdo dela é muito importante. Concluo aqui a cópia. Concluo solicitando aos senhores e à senhora presidente até uma sugestão das competentes assessoras de imprensa desta casa, que na quarta-feira, havendo a cariação e até amanhã sendo encontrado ou trazido de forma policialesca para esta CPI, eu faço um pedido aqui e compreensão de todos para que a gente comece mais cedo na quarta-feira essa nossa reunião normalmente de 2h30 da tarde para as 2 da tarde, porque a cariação será grande, os dois são prolixos, todos sabem, nós já vimos aqui a presença de ambos, falam muito, e até para facilitar o trabalho da imprensa, para que no outro dia a sociedade tome conhecimento do que vai acontecer nesta cariação, havendo então que a reunião seja antecipada para as 14 horas e não 14h30. Era isso, muitíssimo obrigado, presidente. Tem mais alguma apresentação de requerimento? Então, eu sugiro que a gente possa votá-los agora. Vamos votar primeiro a antecipação para a próxima quarta, para as 14 horas. Concordado? A partir das cartas, quem são favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Aprovado. Vereador Cajuru, eu conversei com o doutor Paulo, como a senhora Marcilei não faz parte da administração pública, fica aqui, então eu peguei o requerimento do senhor do convite, para que ela possa comparecer. Então, é o convite para a cidadã goianiense Marcilei Silva de Moraes comparecer a esta comissão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E aqui a convocação dos ex-presidentes da GETU, Dário Paiva, Luiz Carlos Orro, Sebastião Peixoto e Jairo Gomes. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Eu sugiro que a gente inclua nesse aqui também o do zoológico, uma vez que é uma operação em conjunto. Hã? Eles são os mesmos do mutirão do zoológico? São os mesmos, né? Então tá. Vamos, se não tem nenhum requerimento para ser apresentado, nenhuma questão de ordem, nós podemos
cumprimentar o senhor José Humberto Mariano, que se faz presente conosco nessa tarde, agradecer a presença. E podemos passar para a parte, então, das perguntas. O senhor é presidente do Conselho Municipal de Assistência e Previdência. Bom, só uma correção. Até essa data que eu encaminhei o expediente, eu ainda era presidente do CMAP. Mas o mandato nosso se encerrou no último dia 24 de abril. E até o presente momento o prefeito não nomeou os novos conselheiros. Então o conselho está sem representantes no momento. Quer dizer, então estou aqui como ex-presidente do conselho. Ah, sim, tá? Como ex-presidente. E aí, vereador Cajuru, nós podemos votar também no final a solicitar a assessoria jurídica que faça a ordem para expedição de mandato coercitivo para o atual, o ex-presidente Sebastião Ferreira Leite, né? Juruna. Então, nós podemos também votar agora. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, mas eu estou falando assim, já prazo dele de... Para a convocação? É. Deixa o Paulo explicar como é que... Eu acho que ele atenda a convocação antes que a medida judicial seja adotada pelo juiz, tudo bem, não tem problema. Aí ele não vem com esse Pois é, mas até agora ele, pelo que nós sentimos, ele se voltou a... Você vai falar? Porque eu sou a favor que seja feito realmente de forma lícita. Se ele ainda tem um prazo, vamos aguardar. E se porventura ele não der o parecer dele quanto a isso, aí sim, aí eu sou a favor. Vereador, a condução coercitiva ela é lícita a partir do momento quando a pessoa se esquiva da condição de não comparecer à CPI. Ela é regimental. Estou falando assim, porque às vezes ele tem um prazo para isso. Sim, então, dentro do prazo, né, o doutor Paulo explicou para a gente exatamente isso, que ele se negou a receber a intimação. Então, a partir desse momento, onde ele está avisado, se nega a receber a intimação, nós podemos tomar essas medidas. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. O doutor Paulo conhece muito mais essa casa do que eu acho que a gente mesmo. Então, o cuidado que a gente tem que ter, eu acho que nenhuma pessoa foi usado dessa forma. Ele como conhecedor e acredito como advogado, eu acho que a gente tem, como o Oséias falou, e o Cajuru está tendo muito cuidado nisso, nosso relator, para não extrapolar o poder judicial, né? O poder dessa SEI, conforme o nobre vereador Cajuru fala, que é uma das mais importantes das comissões que foram feitas aqui nessa casa. E, por sinal, é importantíssimo a gente ter cuidado, porque está conduzindo muito bem. Eu acredito que essa semana o presidente Cajuru falou que vai conceder as assessorias. Então, presidente, meu voto é que esperasse mais um pouco para conduzir essa questão do ex-secretário da CEPLAN. O nosso assessor, doutor Paulo, ele informou que nós podemos dar um prazo para ele até hoje, às 18 horas, para que ele se manifeste e, se ele não comparecer, se ele não se manifestar, que a partir de amanhã a assessoria jurídica possa fazer a convocação da força policial. Fica acatada a sugestão, doutor Paulo? E só rapidamente, presidente, por questão de ordem, por fineza, vereadores Tiãozinho e Jair. Eu fiz a observação, porque conversando todo dia, e aqui chego 5h30, 5:45 da manhã na Câmara todo dia, e a primeira pessoa que encontro é o doutor Paulo de Tarso. Vou lá para a sua sala, faço lá a minha assinatura na lista de presença, e a informação dele é que passou a virar desrespeito. Ele atendeu o telefone da casa, disse que não teria nenhum problema, depois não aceitou assinar, estava na casa dele, informou que iria descer, 5 minutos depois mandou dizer que não estava mais na casa, mandou a esposa falar, aí disse que a esposa não poderia assinar por ele. Então, como virou desrespeito, aí desculpe. Aí eu acho que a contrapartida de nossa parte tem que ser também desrespeito.
Daí a minha solicitação. Essa CPI tem sido sempre muito cautelosa e muito respeitadora em relação a todos os convidados e convocados. A necessidade da utilização desse controle regimental é quando a pessoa está se esquivando de comparecer com as suas obrigações. Então, como presidente, eu sugiro que a gente estabeleça um prazo aqui hoje para que ele se prontifique a responder à convocação e, se isso não acontecer, fica autorizado a assessoria jurídica a proceder com a força coercitiva. Presidente, Priscila, relator Cajuru, Jair, eu acho assim, para usar esse termo para um ex-secretário, eu acho que é um termo muito forte. Não sei, ele deve ter as suas explicações. Não estou aqui defendendo o Juruna. Nós temos que ter procedência nessa questão. Eu acho que para ter lógico que nós temos aqui nós somos 4 aqui, a maioria de 7, precisava ter mais membros aqui para decidir uma ação tão severa, digamos assim, em relação ao ex-secretário. Se for colocar na apreciação, meu voto é não, porque o Cajuru, eu entendo a questão do Cajuru nessa questão da SEI, mas a SEI está conduzindo muito bem para a gente chegar e usar um termo tão forte nessa questão. Obrigado, presidente. Relator, o senhor deseja colocar em votação? Só um minutinho, meu nobre relator Cajuru. Eu faço aqui uma colocação, presidente. Priscila. Eu acho que deveria ou convocar uma reunião só da nossa SEI, amanhã, por exemplo, uma extraordinária, Cajuru, e nós, sétimos, decidir essa questão. Penso do que colocar hoje uma votação. Vereador, essa reunião aqui já é uma convocação. Os vereadores que não comparecem, eles se justificam e nós temos quórum suficiente para deliberar aqui em nome de toda a CPI. Eu acho extremamente desnecessário uma perca de tempo, uma convocação extra, somente para votar um requerimento desse, sendo que nós temos quórum se as pessoas não estão comparecendo por justificativa. Fica aqui, então, a sugestão da assessoria parlamentar que essa CPI possui, de que amanhã, estabeleça até amanhã, até às 18 horas, o prazo para que... Amanhã. Até às 8 horas de amanhã? A assessoria nos solicitou... fazer um novo requerimento, nós assinamos. Boa. Para que ele tenha até amanhã, às 18 horas, para se manifestar em relação à convocação. Tá, e só para concluir, permita pela ordem, presidente, Tiãozinho, Jair e Sociedade Goianiense. A responsabilidade nossa é muito grande. Eu pedi por escrito a informação da casa. Vamos lá. O ex-secretário Sebastião não está querendo receber o expediente da CPI. Houve um contato por telefone e ele se dispôs a receber o ofício, ok? Nos deslocamos ao local e ele não lá apareceu. Na sua residência, ele primeiro estava, depois não estava. Aqui estão as fotos feitas, ofício, as fotos comprovando que ele estava na casa dele. Portanto, a Câmara, a assessoria, fez um trabalho de investigação e documentalmente provando que ele faltou, ou está até agora, faltando com respeito para com essa CPI. E lembro, para finalizar, foi ele mesmo aqui quem pediu a acariação. Então, vamos votar, vamos assinar o requerimento, dando até amanhã às 18 horas para que ele se manifeste em relação à convocação. E depois também... Na quarta-feira, nós temos reunião da CPI e aí nós podemos votar se ele não se manifestar. Vamos dar seguimento, então, à rodada de perguntas com o ex-presidente, que já se faz presente. Tem algum inscrito para essa? Vamos começar, então, com o vereador Jorge Cajuru. Só para lembrar, presidente, vai haver a votação ou não?
Vai ter a votação do requerimento, Depois? dando até amanhã às 18 horas para que ele se manifeste. Nós só podemos votar agora já, enquanto os vereadores estão todos presentes. Os vereadores a favor permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Dando até amanhã às 18 horas para que ele se manifeste. Eu sou voto vencido, eu sou contra. Bom, obrigado, então, presidente. foi aprovado o requerimento com voto contrário do vereador Jorge Caju. Ex-presidente do Conselho Municipal de Assistência e Previdência. Inicialmente, o agradecimento da sociedade goianiense pela sua presença aqui. De primeira, o senhor aceitou para informações que vão ser importantes ao nosso trabalho. Eu não lhe conheço pessoalmente, nunca lhe vi, nunca estive com o senhor, mas sei do seu trabalho. Queria iniciar pedindo, se é possível, o senhor detalhar a real situação da Previdência Municipal, como ela foi na gestão passada e como ela está sendo administrada na sua visão e conhecimento. E se é possível, por detalhe, o senhor nos dizer da situação da Previdência hoje na Prefeitura. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Bom, a gente, para poder falar da Previdência do município de Goiânia, é preciso voltar um pouco no tempo. O nosso instituto foi criado em abril de 2002 e, à época, as contribuições eram 9,5% da parte do trabalhador e 19% por parte do empregador. E desde aquela época, já a partir de agosto de 2002, foi quando começou efetivamente as contribuições, o Instituto nunca teve esses repasses feitos ordinariamente pelo Tesouro. Ou seja, sempre quem manteve funcionando o Instituto foram os trabalhadores. A contribuição dos trabalhadores é que sustentava o regime. A dívida do município, ela começou ainda na sua fundação, quando o prefeito era o senhor Pedro Wilson. Quer dizer, essa dívida foi se alastrando ao longo do tempo e, de acordo com a legislação, ela tem juros, correção monetária, porque trata-se de contribuição previdenciária, e isso aí foi se tornando uma bola de neve. Na administração do então prefeito Iris Rezende, essa dívida chegou mais ou menos a 300 milhões de reais. Quer dizer, praticamente impagável. Qual foi a alternativa que o prefeito encontrou à época? Uma alternativa que ele não precisasse desembolsar um centavo naquele momento, mas que ele tivesse, até o final da administração dele, um sossego. O que ele acordou, através de lei? Dividiu a massa de trabalhadores de Goiânia em dois fundos previdenciários, chamado Fundo 1 e Fundo 2. O Fundo 1 seriam aqueles servidores admitidos até abril de 2002, data de criação do Instituto. E o Fundo 2, os servidores admitidos a partir desse período. Bom, o que ele ganhou com isso? Ele teve a dívida perdoada, quer dizer, a gente chama isso aí de, na realidade, um calote, né, já que o Instituto tinha essa dívida que era anterior, tinha que receber esse valor. E ele assumiu, então, a partir daquele momento, a responsabilidade pelos benefícios previdenciários concedidos aos servidores que foram admitidos até abril de 2002. Ou seja, ele deixou de contribuir a parte patronal, né, deixou de contribuir com essa parte que ele devia, 19%, em relação à folha de pagamento desses servidores, mas assumiu o compromisso, através do Tesouro Municipal, de pagar todas as aposentadorias e pensões que houvesse a partir daí. O que acontecia? No primeiro momento, ele teve o certificado de regularidade previdenciária, que é um documento expedido pelo Ministério da Previdência para quem está em dia com os repasses. Ele precisava disso, porque sem esse CRP, você não consegue, o município não consegue empréstimo junto aos bancos federais, quer dizer, uma proibição. Então, ele precisava asfaltar a cidade, precisava ter os investimentos, e estava tendo esse problema de não ter o certificado emitido pelo MPS, pelo Ministério da Previdência, e, com isso, dificuldades na sua administração. A solução que ele encontrou era um paliativo que somente serviria por algum tempo. Restou comprovado que, mais ou menos em 2014,
o município teria dificuldade para administrar a cidade. Por quê? Era quando a maioria dos servidores se aposentariam. Aumentou tipo assim de 6 mil para 18 mil pessoas aposentadas. Quer dizer, houve um crescimento de mais de 200%. Né? E a dívida da prefeitura aumentou, porque ela tinha pagar o benefício previdenciário integralmente, pagar a contribuição previdenciária da parte patronal dos servidores demitidos posteriormente a 2002. E, além disso, quando o servidor da prefeitura se aposenta, ele só passa a contribuir sobre o que exceder a R$ 5.600. Ou seja, ele aumentou a sua despesa e diminuiu a sua arrecadação. Isso fatalmente terminaria com problema. Na administração do ex-prefeito Paulo Garcia, mais ou menos em 2013, 2014, começaram os problemas. Esse aumento incrível, né? Assim, a gente pode dizer que um aumento real do número de benefícios previdenciários, em contrapartida de uma despesa, uma receita muito aquém da necessária. Então, a dificuldade que o município encontrou já era previsto. Todos aqui sabiam, quando essa Câmara aprovou a divisão de massa entre o Fundo 1 e o Fundo 2, já sabia que, no máximo, até 2014, teria um colapso nas finanças da Prefeitura por conta das aposentadorias. Então, de fato, o problema do IPCM não é de agora, ele é desde que surgiu. Na administração do Paulo Garcia, foi mais acentuada. Por quê? Devido ao aumento dos benefícios e também devido à receita, que caiu bastante. Quer dizer, teve dificuldade para pagar. Qual foi a opção que o prefeito fez? Priorizou a folha de pagamento. O líquido da folha de pagamento. Ele deixou de pagar as contribuições previdenciárias, tanto dos servidores efetivos, e desconto do servidor, tanto a parte patronal. Ou seja, cada mês a dívida aumentava em cerca de 10 milhões. Isso chegou no final de 2016, beirando aos 250 milhões de reais. Isso fora a parte que já foi parcelada de forma ilegal também. Ou seja, a gente está hoje com cerca de 600 milhões em caixa, porque os recursos que foram depositados até 2013 foram aplicados de maneira correta, e esse pessoal que entrou em 2002, a partir de 2002, só vão se aposentar daqui ainda 20, 25 anos, então tudo isso aí fez com que o sistema tivesse um caixa. Né? Hoje a gente tem um caixa, mas tem também essa dívida para receber, que beira hoje o último levantamento, mais ou menos 280, 300 milhões de reais. Quer dizer, agora a questão de prioridade não deve ser levada em consideração. O que o prefeito não poderia deixar de pagar era a parte patronal, aquela responsabilidade doente. Agora, a parte que descontou do trabalhador, isso aí, no meu ponto de vista, trata-se de apropriação indébita. Ou seja, recebeu o trabalhador e não mandou para o caixa do Instituto de Previdência. Usou esse recurso para outras necessidades que eu não posso precisar quais sejam. Senhor José Humberto Mariano, eu iria entrar exatamente nessa observação final que o senhor fez quando usou o adjetivo correto, apropriação indébita. Sim ou não? O senhor concorda que nós estamos aqui falando de crime de responsabilidade? Olha, isso, inclusive, a gente tem feito algumas notificações extrajudiciais ao secretário de Finanças até o ano passado. Esse ano não foi feita nenhuma, justamente cobrando deles repasse e alertando sobre a questão do crime de apropriação indébita. E também fizemos a mesma denúncia ao Ministério Público do Estado de Goiás e também ao Tribunal de Contas dos Municípios. Não, eu vou chegar lá. Acontece que, numa auditoria realizada, até encaminhei também essa documentação para cá, e foi encaminhado porque o Conselho se decidiu que encaminharia para a Câmara, para o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Essa auditoria concluiu, a gente até acha que foi uma conclusão errada, que não daria para precisar se os repasses que deixaram de ser feitos eram só de consignação ou eram só da parte patronal. Por isso, a auditoria concluiu que não poderia dizer que havia apropriação indébita. Isso está no relatório do auditor do Ministério da Previdência Social. Quer dizer, então, esse é o documento que o Conselho está se norteando para poder encaminhar o que deve ser encaminhado. Mas a gente entende que, pelo fato de não ter feito os repasses, isso aí já está configurado, no meu entendimento, como apropriação indébita. Acho que a questão da auditoria foi só uma questão de ponto de vista por falta de documentação, mas que, na realidade, a falta do repasse, do que é descontado do trabalhador, para usar para outros fins, não sei que fins são esses, para mim configura, sim, a apropriação indébita. Esta também é a minha visão como relator, e eu já tenho um pré-relatório feito, antes de terminar
o período da nossa CPI. É a minha conclusão também de toda a minha equipe jurídica. E agora eu quero saber se vai ser a mesma conclusão da assessoria jurídica desta casa, que passaremos a ter essa semana, da auditoria externa, que também solicitei. Senhor ex-presidente, se a gente fala de crime, para fechar a minha primeira rodada e deixar que os outros membros perguntem e depois eu volto, se a gente fala aqui de crime de responsabilidade, e se a gente aqui investiga as duas gestões, eu tenho que lhe fazer uma pergunta por fineza e gostaria da sua sinceridade, até agora demonstrada aqui. Quem foi mais irresponsável nesse crime? O Íris em sua gestão ou o Paulo Garcia em sua gestão? Bom, pergunta é muito singular, né? Eu, por exemplo, acho que o problema existe desde a fundação do Instituto. Nesse caso específico, está tratando de previdência aqui, então vamos falar disso. Desde o primeiro momento que ele foi criado, e foi uma imposição do governo federal que se criasse fundos de previdência nos municípios, desde o primeiro momento ele sofreu com a falta de repasse. Agora, todos os demais, o Paulo Garcia, tanto o Paulo Garcia quanto o Íris Rezende, teve o cuidado de repassar os consignados. Aquilo que era descontado do trabalhador, nas administrações deles foram repassados. Somente na administração do Paulo Garcia é que os consignados deixaram de ser feitos repasse. Quer dizer, se a gente considerar que o crime de responsabilidade ou de apropriação indébita seja tão somente do que foi descontado do trabalhador, a gente tem que dizer que o Paulo Garcia é que cometeu essa falha. O crime. Agora, para o Instituto, o recurso é indiferente. A receita que entra, é prevista as receitas decorrentes de contribuição do trabalhador e decorrente da contribuição do patrão, do doente. Se os dois deixaram de contribuir, deixaram de cumprir suas obrigações, todos eles cometeram do mesmo jeito, prejudicou o Instituto do mesmo jeito. Se prejudicou o Instituto do mesmo jeito, para mim, cometeram crimes da mesma forma. Que registra em ata, presidente, na observação do ex-presidente do Conselho Municipal de Assistência e Previdência, José Humberto Mariano, os dois ex-prefeitos cometeram o crime, os dois foram irresponsáveis. A minha última pergunta, nesta primeira rodada. Eu obtive na semana passada, data de 23 de maio, um servidor público me telefonou e me entregou essa cópia às 7h30 da noite, lá no Paço Municipal. Não chegou aqui na Câmara ainda. Vai chegar essa semana, os vereadores não têm conhecimento. O prefeito Íris entrou com um projeto de lei número 00175, de 23 de maio de 2017, e hoje eu lhe fiz este questionamento na sua prestação de contas aqui na casa. E ele justificou que, em função da dívida que ele até falou o valor 300 milhões em relação ao Instituto de Previdência, que não há outra alternativa na visão dele. E eu classifiquei como um erro, um ciclo vicioso, o que ele pede à Câmara neste projeto de lei, que é o reparcelamento da dívida. Eu acho que é um ciclo vicioso, porque mais uma vez está fazendo um parcelamento. A prefeitura parcela uma vez, outra. Então é um reparcelamento, que eu não concordo de forma alguma como empregado público e agora aqui como relator dessa CPI. Eu queria apenas a sua opinião como conhecedor, se também pensa que é um ciclo vicioso, se também pensa que é um erro o reparcelamento dessa dívida para com a Previdência Social, que é o desejo do atual prefeito Íris Rezende. Bom, esse instrumento aí já foi usado também pelo Íris em outros tempos. Por isso que eu falei reparcelamento. E agora, na administração final do ano passado, fevereiro, o ex-prefeito Paulo Garcia também propôs um parcelamento. E foi uma coisa até mais grave, porque o que pode ser parcelado, na realidade, são as contribuições devidas pelo ente, as patronais. Os consignados, a lei não permite parcelamento disso aí. Qual foi a alternativa que o prefeito à época encontrou? Ele mandou para a Câmara ainda em janeiro, a Câmara estava de recesso, fez uma convocação extraordinária, e mandou para cá esse parcelamento da dívida patronal, e mandou também que fosse dado imóveis da ação em pagamento da dívida que era do consignado. Ou seja,
é algo totalmente irregular. Nós tivemos aqui na Câmara, provando por A mais B, para os vereadores, que a lei era inconstitucional, que não poderia dispor de imóveis do município para pagar a dívida de previdência. Infelizmente, o rolo compressor, o trator é muito grande, e aprovou da forma que estava lá. Quando a lei procurou ser aplicada, né, efetivar de fato a lei com a transferência dos bens imóveis, mas primeiro precisava passar pelo Conselho, pelo CMAP. Então, o CMAP fez uma consulta ao Ministério da Previdência, que se manifestou contrário, por ser inconstitucional e tal. No CMAP, foi rechaçado. Não aceitou que esses móveis fossem dados de forma de pagamento. A Prefeitura recorreu, então, a um instrumento jurídico, até acho que novo do Código Civil, que quando alguém tem uma dívida, ele pode oferecer um bem, e aí o outro é obrigado a aceitar ou não. Quer dizer, ele tentou fazer isso com o Instituto. Só que o valor que eles estavam oferecendo eram áreas do Parque Los Andes, vários setores de Goiânia, umas 6 ou 7 áreas. Até valia, tinha um certo valor em relação a isso aí. A primeira área que eles apresentaram era uma área que já estava penhorada. Quer dizer, eles colocaram para dar em pagamento uma coisa que não pertencia mais ao município. Totalmente responsável. Bom, veio a auditoria do Ministério da Previdência e falou, isso aqui não pode, isso é ilegal. E também a forma que foi aprovado os parcelamentos, essas leis de parcelamentos, também não está de acordo com a legislação. E aí está até no processo que eu encaminhei, propôs que fossem feitas novas leis para que fosse feito o parcelamento da dívida e o reparcelamento. Quer dizer, o próprio Instituto de Previdência, o próprio Ministério da Previdência sugeriu que fosse feito isso, por isso foi encaminhado aqui para a Câmara. Agora, onde é que está o problema? Eles querem que essa dívida que hoje existe, que a maior parte da dívida é do consignado, que todo aquele valor que já foi pago a título de contribuição patronal, de repasse patronal, seja considerado consignado. Entendeu? Ou seja, reparcela tudo que foi pago até agora, né, e fica livre do consignado. A apropriação indébita deixa de ser apropriação indébita, eles passam a assumir que devem só a parte patronal. Quer dizer, nós não aceitamos isso aí, já deu entrada nos balancetes, até 2013, 2014, tudo que entrou está lá, ou como contribuição patronal, ou como contribuição do servidor. Agora, eles querem transformar a contribuição do servidor em contribuição, aliás, do patronal em servidor. Uma forma de burlar o que já está acertado. Então, esse projeto veio para cá com esse objetivo. Consertar o que foi feito de forma errada e incluir, no futuro, as contribuições dos consignados. A gente tem, o CMAP não foi ouvido, toda e qualquer legislação que trata de previdência no município tem que passar pelo nosso conselho, só que agora ele está desativado porque não foi nomeado. Quer dizer, teve a administração do Willis, uma época, ficou quase um ano também sem nomear ninguém. É uma outra preocupação nossa que a gente quer trazer para a comissão, para que o prefeito faça logo a nomeação do conselho, porque com o conselho fiscalizando, já tem problema para caramba. Agora, com o conselho desativado, sem ninguém estar lá, a gente vai ter mais dificuldades com isso aí. Principalmente em relação a essa lei, né, porque não foi discutido com o conselho e a gente não sabe até que ponto ela pode prejudicar. A gente só sabe que foi uma orientação do Ministério da Previdência por conta das leis que estavam erradas. Mas não quer dizer também que essa aí está certa. Agora, respondendo a pergunta do senhor, realmente é mais um jogo que vai parcelar em 300 vezes. Quer dizer, ele termina a administração dele em 48 meses. Sobra 252 meses para o outro pagar. Mais uma vez, é um paliativo de solução imediatista para deixar um problema que já perdura desde a fundação do Instituto, que foi em 2002. Ou seja, mais de 15 anos, essa confusão com a Previdência. E que vai se agravando. À medida que as pessoas vão se aposentando, por exemplo, temendo a reforma do Temer, você tem hoje aqui na Câmara, por exemplo, todo mundo se aposentando. O pessoal antigo já tem tempo para se aposentando. Na Prefeitura, a mesma coisa. Ou seja, vai aumentar muito mais as despesas com Previdência a partir do ano que vem, dos próximos 2 anos. Com a palavra, o vereador Tiãozinho Porto. Zé Humberto, boa tarde a todos. Só para esclarecimento, quanto tempo o senhor ficou? O senhor era presidente do conselho, não é isso? Sim. Quanto tempo o senhor ficou como presidente? Presidente, o mandato lá é de 1 ano, foi o primeiro mandato meu como presidente. Como conselheiro, eu devo ter 3 mandatos consecutivos e mais um mandato quando fundou em 2002, 2003.
Certo, mas como presidente é só um ano. Só um ano. O presidente que me antecedeu é o atual secretário de Finanças, o Oséias. Ok. O conselho é formado com quantos membros? São 10 membros de forma paritária, 5 indicados pelo prefeito e 5 representantes das entidades sindicais. Sintego, Sind Goiânia, Sindiflego, Sindsaúde e Sindifisc. O papel, dá para você resumir qual que é o papel do conselho? Dá. O conselho ele é o órgão de deliberação superior do Instituto. Ou seja, todos os assuntos inerentes ao IPCM tem que ter a deliberação do conselho. E a principal delas seria a prestação de contas, os balancetes se passam pelo Conselho Fiscal, que é um outro instituto que tem também no IPCM, e depois são encaminhados ao CMAP, que também analisa os balancetes e emite parecer. E a política de investimentos, que é a mais importante, que a gente define durante... É como se fosse um orçamento do município. A gente define de um ano para o outro ano onde é que pode ser aplicado os recursos do Instituto. Só que dentro da legalidade. Tem a lei, as portarias do CVM, que estabelecem onde é que você pode aplicar, o percentual, essa coisa toda. O conselho tem ou tinha autonomia? Para? Não. Deliberar, vocês tinham? Ou é só o conselho de enfeite ou realmente tinha? Não, tem o conselho, ele... Por exemplo, essa questão de auditoria que foi feita pelo Ministério da Previdência foi aprovado no Conselho de solicitação da auditoria. O resultado dessa auditoria foi decidido pelo Conselho que seria encaminhado para a Câmara, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Quer dizer, o Conselho ele não tem nenhum poder executório. Isso aí não tem jeito. A função nossa é fiscalizar, né, deliberar a decisão que fosse tomada e encaminhar aos órgãos competentes. Quer dizer, a gente encaminhou para a Câmara porque sabia que estava acontecendo aqui uma comissão especial de inquérito e que tinha interesse, não só pela comissão, até aqui tem a Comissão de Finanças também, que deve se interessar por esse tipo de coisa, já que a Câmara é um órgão, é um poder fiscalizatório do município. Né? Então, acho que até por uma questão, até de obrigação do Conselho, encaminhar toda e qualquer decisão que a gente achar que tem destaque, que merece, que é coisa interessante, encaminhar para a Câmara para tomar conhecimento. Sem mais, presidente. Mais alguém? Fazer alguma pergunta? Bem-vindo, vereador Oséias Varão. O senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Quero, antes de mais nada, justificar o meu atraso. Estava participando de um evento. Eu recebi aqui. E tive que acompanhar uma pessoa no aeroporto. E aí não consegui chegar a tempo do início da nossa reunião, mas, mesmo chegando atrasado, estou aqui para participar dos trabalhos. Eu peguei já aqui o bonde andando, mas aproveitando uma pergunta que o vereador Cajuru fez, ele, na sessão de hoje com o prefeito, levantou um questionamento sobre a proposta de parcelamento da dívida do município com o Instituto, não é isso? E, segundo o vereador Cajuru, isso não deve acontecer. A dívida, segundo a informação, é algo em torno de 300 milhões. E aí, o José Humberto concordou com o vereador Cajuru. Diante da fala do vereador e da sua, minha pergunta é: se você não concorda que o parcelamento da dívida de 300 milhões herdada da gestão anterior deve ser feita, na sua avaliação como pessoa que entende do meio, do sistema, o que deve ser feito para equacionar essa dívida? Bom, vereador, a questão de não concordar com o parcelamento não é o fato do parcelamento em si, é o adiamento do resultado final disso aí. A gente vai continuar sempre, a cada 2, 3 anos, encaminhando para a Câmara essa discussão de parcelamento e reparcelamento. Até porque os próprios parcelamentos não foram pagos. Alguns foram pagos só a primeira parcela e não se pagou mais. Justamente porque é uma forma de você enganar o Ministério da Previdência. Você apresenta uma lei de parcelamento, faz um contrato, assina o contrato e encaminha para a Previdência. A partir dali, o Ministério emite o certificado de regularidade previdenciária, que vale por um período X. Vai lá, faz as transações bancárias, financeiras,
e depois esse certificado é cassado novamente por inadimplência. Agora, o que eu sou contra é o fato de não ter sido discutida a melhor solução para isso, e a gente está tratando de parcelamento de consignados. Isso aí não tem o menor sentido. O valor que é descontado do trabalhador, ele tem que ser repassado de imediato para o seu destinatário, seja para o IMA, seja para o IPSM, seja para o Banco do Brasil, Caixa Federal, ou para os sindicatos. Quer dizer, a opção que o ex-secretário João Walter fez, junto com o prefeito, era de priorizar o pagamento da folha. Quer dizer, não tinha preocupação em repassar os consignados. Isso trouxe prejuízo, número de pessoas no SPC Serasa, por conta de inadimplência com os empréstimos. Os sindicatos ficaram quase que sem funcionar por conta de 3, 4 meses no atraso dos repasses. Nós tivemos problema com o plano de saúde nosso para poder pagar, já que o valor era muito alto. Quer dizer, então, tudo isso aí a gente vê que é irresponsabilidade. Assumiu a partir de janeiro, os descontos, os repasses estão em dia. Quer dizer, essa administração não deve nada para o Instituto e não deve nada para os sindicatos. E se dever para o banco é do ano passado ainda. Então, a questão é de prioridade. Né? Se você... O que mudou de janeiro para cá? Tudo bem, aumentou a arrecadação em alguma coisa, mas é muito, muito diferente a forma de administrar, acumular uma dívida dessa. Agora, se o atual prefeito chega e fala em reparcelamento, ele está adiando o problema. Agora, o que o Conselho não aceita, e eu, como representante do Conselho, vou defender isso lá dentro, é o parcelamento de dívida de consignado. Isso aí a gente considera que é, repito, apropriação indébita, e eu acho que a Câmara também deveria separar totalmente isso aí. Se for para fazer parcelamento, que seja da parte patronal, e que seja limitado à administração do prefeito. Né? Se o prefeito concluir o mandato dele em 2020, né? Que esse parcelamento seja feito aí por 40 meses, porque falta para a administração dele, porque vai parcelar uma dívida para outro pagar. Eu não entendi, eu não sei se você entendeu a minha pergunta. A minha pergunta é diante do fato de que você não concorda com o parcelamento para equacionamento da dívida de 300 milhões, no seu entender, qual é a solução para o problema? Pagar a dívida. Recursos tem para isso, é questão de prioridade. Eu respondi sim, eu não sou contra o parcelamento do que está aí, eu sou contra o parcelamento em 300 meses. Depois do mandato do prefeito tem que se encerrar, porque o outro que assume não quer ter essa responsabilidade. Sou contra o parcelamento do que foi descontado do trabalhador. Agora, solução para isso, o prefeito, quando se candidatou, ele sabia que existia uma dívida de 3 milhões. E ele sabia também que quem deixou essa dívida foi ele. Quando ele dividiu os fundos em fundo 1 e fundo 2, ele deixou de pagar para o fundo 1 naquele momento, o senhor não estava aqui quando eu falei a respeito disso, exatamente dessa mesma dívida que tem hoje. 300 milhões. Quer dizer, então, o que a gente percebe é que de administração para administração está sendo transferida a responsabilidade. E que o problema vai se agravar por conta do número de aposentadorias que vai acontecer nos próximos anos. Mas não, eu não sei se por exemplo, tinha uma solução. Quando eles ofereceram, por exemplo, cerca de 7 ou 8 áreas para fazer o pagamento dessa dívida, essas áreas existem ainda. Ainda existem. Eles podem muito bem disporem dessas áreas e efetuar o pagamento. Essa solução foi apontada em janeiro de 2016 e ela pode ser aplicada agora. Quer dizer, isso é questão de prioridade da administração. A minha pergunta decorre de algo que geralmente me incomoda muito nesses debates, que é o debate ser feito num nível assim, vou colocar o termo superficial. Apontar o problema é fácil. Apontar soluções é um pouco mais difícil. Criticar é fácil. Ajudar a resolver o problema dá um pouquinho mais de trabalho. Exige uma reflexão um pouco mais profunda. E quando você conhece a realidade financeira do fluxo de caixa da prefeitura, se o senhor conhecesse, o senhor não poderia fazer uma proposta de pagar isso em 40 meses. Se o senhor conhecesse o fluxo de caixa da prefeitura. Eu estou falando isso porque, assim como o senhor, eu acho um absurdo realmente o acúmulo dessa dívida e eu acho que quem promove isso tem que ser preso. É isso que eu penso. Né?
Acho um absurdo, isso me deixa irritado. Um gestor público agir com tamanha irresponsabilidade com a coisa pública, com o interesse público. E eu fico imaginando esse tanto de órgãos de controle, de conselho, de fiscalização que a gente tem, que fica fazendo o quê? Que permite que um gestor se sinta à vontade para deixar acumular uma situação dessa. O que esses conselhos ficam fazendo? Por que não aciona o Ministério Público no primeiro atraso? Não. Todo mundo fica dormindo em berço esplêndido, olhando a banda passar. É essa a sensação que eu tenho. Aí o problema está instalado, 300 milhões de dívida, e agora vamos falar que não pode parcelar, porque... Tá, não pode. E aí? Qual que é a solução? Eu não queria que tivesse assim, mas tá. Qual que é a solução? É esse o ponto que eu acho que a gente tem que fazer. O prefeito Íris, até onde eu sei, colocou em dias, né, está agindo com responsabilidade, pagando em dias esses compromissos e daí por diante. Então, vamos discutir essas questões. Meu questionamento fundamental nesse instante é esse. Vamos discutir essas questões de maneira serena, equilibrada. Vamos colocar os pingos nos is. Vamos atacar a origem dos problemas. Sabe, vamos refletir com racionalidade acerca desses problemas, que é um problema muito grande, né? Um problema significativo. Ok? Pelo que eu percebo, você já respondeu várias outras perguntas, né? Depois eu vou tomar pé da ata da reunião, mas por enquanto é só isso, presidente. Tá, só para responder o senhor, vereador, em relação aos encaminhamentos do Conselho, a gente fez todos eles para o Ministério Público, já tem tempo, acho que desde 2013 foi acionado o Ministério Público por conta da falta de repasse. Quer dizer, o Conselho, até, igual eu disse antes, ele não tem poder de execução. Ele tem que se valer dos órgãos responsáveis para tal. O Conselho mesmo pode entrar com ação judicial contra isso? Não, o Conselho não tem personalidade jurídica própria. Então, o IPCM é que deveria fazer isso. Só que o problema do IPCM é que ele não ele é nomeado pelo prefeito. O presidente do IPCM é o prefeito. Se ele move uma ação contra o Tesouro Municipal para receber dívida, fatalmente será demitido. Quer dizer, então a gente enfrenta esse problema. É uma outra reivindicação que os servidores têm, justamente essa, de que a diretoria, o presidente dos institutos, tanto de previdência quanto de seguridade, fossem servidores de carreira, escolhidos pelos próprios servidores, uma forma de escolher, porque isso daria autonomia para o instituto. O Conselho, ele detecta o problema, encaminha para o presidente do IPCM para que ele faça a solução. Até a notificação judicial teve que ser feita pelo Conselho, porque o presidente do IPCM se negou a notificar o secretário de Finanças. Aí o Conselho mesmo tomou liberdade de fazê-lo. Quer dizer, se o Conselho tivesse mais poder, isso depende de lei, certamente que a gente teria tomado atitudes melhores, que pelo menos fossem mais efetivas. Mas, infelizmente, a gente esbarra na questão da caneta. Quem indica o presidente, quem pode fazer alguma coisa acaba sendo o presidente, é o próprio prefeito. Então, por isso, essa sensação de impotência que o senhor colocou aí. Ou seja, o Conselho acaba não servindo para quase nada, né? Não, certo. Porque se ele fica na mão do governante, se qualquer contrariedade que ele fizer às decisões do governante é demitido, ele fica ali funcionando. O senhor não entendeu. Eu estou falando do Conselho. O Conselho, ele tem autonomia. O servidor nomeado, ele só perde o cargo se por acaso cometer falta gravíssima ou faltar algumas reuniões. Nem o prefeito pode destituir o conselheiro. O conselho tem essa autonomia. Mas eu estava dizendo de quem executa, que no caso é o presidente do Instituto. Esse é que fica limitado às funções dele, porque ele é da confiança do prefeito. Mas o conselho não, o conselho tem autonomia, pode encaminhar as questões. Não pode mover uma ação judicial, porque não tem personalidade jurídica própria, já tem dificuldade em relação a isso. Mas pode encaminhar para os órgãos de fiscalização para que procedam. Mas a ideia é muito boa, viu, presidente? Essa ideia, inclusive o vereador Policarpo já pediu a minha assinatura num projeto de lei que estabelece justamente isso. E eu acho, é aquela questão, Cajuru, que eu sempre tenho chamado a atenção aqui. Ao identificarmos os problemas, nós temos que começar a pensar também na solução das origens, das causas, né? Então, quando a gente percebe uma situação como essa aqui, em que o presidente do Instituto
é alguém que está na mão do prefeito, que o prefeito pode exonerar a hora que quiser. Ele faz o que quiser com o Instituto, com os recursos do Instituto, e ninguém pode falar nada. Então, se você coloca um presidente do Instituto, que é alguém que tem autonomia para agir, né, e aí você pensa o seguinte, então um projeto como esse, do vereador Policarpo, é um projeto fundamental, estratégico, necessário para o encaminhamento da solução, da origem desse problema. Né, para que isso não venha a acontecer novamente. Ou seja, eu tenho um presidente com autonomia, que se o prefeito der uma ordem para ele pode desobedecer. Agora, caso contrário, vamos ficar repetindo essa história o resto da vida. Obrigado, presidente. Mais alguma pergunta? Vereador Presidente. Jorge Cajuru. Obrigado. Presidente, Priscila, senhoras e senhores, quando esteve aqui o ex-secretário de Finanças, Caio Peixoto, o senhor o conhece? Ele nos apresentou gravíssimas afirmações que me levou a solicitar, em caráter urgencial, pedimos à casa em 10 dias, a convocação do ex-prefeito Paulo Garcia. Inclusive, até para que os dois estejam juntos, porque ele afirmou aqui que o prefeito lhe pediu, nos 90 dias em que lá esteve, para que cometesse um crime de pedalada fiscal. Como foi tudo grave o que ele afirmou, e eu lhe fiz, senhor José Humberto Mariano, uma pergunta final e cabal. Eu disse, como relator dessa CPI, se no meu relatório final, embora eu já tenha um prévio, eu solicitar, porque eu não sou justiça, eu apenas sugiro e a justiça que vai decidir. Se eu solicitar a prisão do ex-prefeito Paulo Garcia, ex-secretário de Paulo Garcia, Caio Peixoto, eu estarei sendo irresponsável ou justo? Ele respondeu frontalmente, justo. O senhor, como servidor e como homem experiente na área de previdência social, eu vou transferir para o senhor, por fineza, e jornalisticamente, nos meus 40 anos de carreira, sempre gostei de fazer isso, porque aprendi com João Saldanha que a gente só pode dar a opinião quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, às vezes. A gente não pode julgar, às vezes. Primeiro, coloque-se no meu lugar. Então, por favor, senhor José Humberto, coloque-se no meu lugar como relator aqui. Fosse o senhor o relator, no seu relatório final, o senhor pediria a prisão dos dois ex-prefeitos por essa irresponsabilidade que o senhor já confirmou aqui na primeira rodada de meus questionamentos ao senhor, de erros dos dois, de irresponsabilidade dos dois, nessa abismal dívida para com a Previdência? O senhor faria este relatório ou não? Bom, a minha área de formação não é área jurídica. Sou formado na área, nem a minha. Na área contábil. Quer dizer, eu tenho lido muito a respeito de improbidade administrativa e tem alguns julgados, e até o próprio Supremo não considera a falta do repasse como apropriação indébita, do que é descontado do trabalhador. Quer dizer, em relação a isso, é o que eu tenho lido a respeito. Muitos têm se safado, muitos prefeitos, não é só aqui de Goiânia, isso acontece no Brasil todo, sem ser punido, apesar de haver denúncia, o próprio Ministério Público promover uma ação, mas que não são julgados como crime por conta disso aí. Alegam a dificuldade financeira do município, que já herdaram o problema, e essa coisa toda. Então, diante disso, eu não sei se seria fato de pedir prisão, mas quem merecia, ambos, né, que cometeram isso aí, serem denunciados. Punidos? Não sei se é punição com prisão, mas pelo menos para perda dos direitos políticos, alguma coisa nesse sentido. Porque eu não vejo assim que um administrador que passa por uma eleição tanto difícil que é, para chegar administrar uma prefeitura, para sair
preso por conta de deixar de fazer um repasse. É possível que ele tinha o recurso em caixa e deixou de fazê-lo. Quer dizer, então somente um julgamento justo é que poderá dizer se ele pode ser preso ou não. Agora, se ele se locupletou, se ele desviou dinheiro para o próprio bolso, aí não resta dúvida. Quer dizer, somente uma investigação é que vai comprovar isso. Então, no relatório final, no meu caso, por exemplo, se eu não tiver prova cabal de que houve a locupletação, ou que houve o desvio do recurso público para outros fins que não sejam legais, aí sim. Mas só por ouvir dizer, né, eu acho muito complicado isso aí. Por ouvir, inclusive, o senhor, perfeito? Mesmo o senhor fazendo o depoimento que fez, Lógico. Sim, porque... classificando os dois como irresponsáveis, porque o relatório não pode basear no senhor, então? Não, basear em mim, no que eu estou dizendo aqui como prova, são considerações apenas. Né? Por exemplo, a conversa que eu tive com o Joval, o ex-secretário, falou assim, a prioridade do prefeito é pagar a folha. Por isso, nós não temos recurso, estamos passando por dificuldade financeira. Quer dizer, isso é a alegação dele. Tem que confiar no Joval até prova em contrário. Agora, aberta uma comissão dessa aqui, se comprovasse que houve o desvio do recurso para outros fins que não sejam legais, aí o seu relatório tem base, tem prova para pedir a prisão. Mas se for por esses testemunhos que deixou de contribuir, deixou de passar os repasses, isso não significa que o prefeito se locupletou. Ele pode ter sido um péssimo administrador, pode ter arrecadado mal, que a grande dificuldade do município de Goiânia é essa, arrecada muito mal, porque fiscaliza mal, porque cumpre mal a legislação. Quer dizer, aí é um erro de administração. Agora, se além disso, isso aí está comprovado, mau gestor. Agora, se além disso, desviou o recurso público, e se houver prova cabal disso aí, não resta outra alternativa no relatório final que não seja pedido de prisão. Mas a sua sugestão, então, seria uma punição aos dois ex-prefeitos por essa irresponsabilidade. Sim. O senhor até sugeriu a inelegibilidade, sim, correto? Sim. Torná-los inelegíveis. Não precisamos de gestor ruim, precisamos de gestor bom. Bom. Você já provou que é um gestor ruim, não precisa voltar para a vida pública mais. Quer dizer, ponto de vista meu. Entendo, pedi o seu ponto de vista pessoal. Quando o senhor fala de provas, essa CPI já tem provas suficientes, ouvindo ex-secretários de Finanças e buscando documentações no Ministério Público? Eu tenho as informações, como o senhor usou 2 vezes a palavra, eu também adoro essa palavra, informações cabais, da má administração, especialmente no período de Geo Walter, nas finanças de Paulo Garcia, que a prefeitura só pagava a folha de pagamento e o 12º da Câmara. E que o prefeito mandava não pagar mais nada, nem taxa de banco. O senhor tem conhecimento? O senhor tem conhecimento dessa informação? Não, a informação que eu tenho do Joval na época, e não foi só para mim, foi para todo o fórum de entidades sindicais, é que a prioridade era o pagamento da folha. Para não atrasar o pagamento, ele suspendeu os repasses. Não tinha recurso para pagar as duas coisas. Ou atrasava o pagamento, ou não passava o recurso da Previdência, das entidades sindicais e dos bancos. Quer dizer, foi isso que eu ouvi dele. Não só eu, todo mundo estava na reunião, essa era a argumentação que ele tinha para justificar os atrasos nos repasses, a falta de pagamento e até a não aplicação da database. E o senhor considerava isto como má gestão ou não? Sim, sem dúvida. Ele jogava a culpa no sistema, na conjuntura, né, a crise econômica que assolou o país, principalmente em 2013, 2014. Mas eu continuo dizendo, a administração ela tem que ter prioridade, sim. Mas eu tenho certeza que nesse caso específico, as escolhas foram mal feitas. Ao invés de melhorar a arrecadação, preferiu deixar de cumprir as obrigações. Para concluir, de minha parte, satisfeito, presidente Priscila e membros, Oséias, Jair, que fique aqui registrado em ata, para que não se esqueça, por favor, o senhor José Humberto Mariano, ex-presidente do Conselho Municipal de Assistência e Previdência. O senhor disse na primeira rodada, até porque o vereador não estava aqui, Oséias, membro, presente, o senhor disse na minha primeira rodada de questionamentos que, para que registrem em ata, que os 2 ex-prefeitos, Iris Rezende e Paulo Garcia, foram irresponsáveis com relação a essa dívida, repito, abismal,
para com a Previdência. Mas o senhor colocou que Paulo Garcia foi mais irresponsável do que Íris. O senhor confirma isso, sim ou não? Sim, sim. Sim? Confirmo. Fique no microfone, por favor. Confirmo, sim. Sim? Sim. Então, e aí a pergunta: por que Paulo Garcia foi mais irresponsável do também irresponsável, segundo o senhor, Íris? Pelo fato de não ter repassado os descontos dos trabalhadores. Isso é imperdoável. Essa questão de pagar o líquido da folha, desconta no contra-cheque do trabalhador, não repassa para o destinatário de direito, isso não tem jeito. E o Íris não fez isso na administração dele. Ele preferiu parcelamento, aquela divisão de massas que eu falei anteriormente. Já Paulo Garcia não colocou isso como prioridade. Então, tendo isso aí como parâmetro, eu acho que o Paulo Garcia, nesse caso, ele foi mais irresponsável. Apesar de que mais irresponsável ou menos irresponsável não muda em nada, né? Todos os dois foram irresponsáveis. Para mim... Obrigado. O senhor fez um comentário aqui, eu só quero te informar, o senhor falou que o prefeito agora está atualizando, colocou em dias, pode ser que a arrecadação tenha sido maior, não foi. Nós recebemos agora o relatório do quadrimestre, nós estamos com a arrecadação menor que referente a 2016. Então, isso significa que mesmo com uma arrecadação menor, ele conseguiu priorizar e fazer o devido cumprir com a meta. E eu sugiro que nós coloquemos nessa investigação aqui agora, até apresentarei requerimento na próxima sessão, a questão da folha de pagamento, porque sempre ficou claro na gestão do Paulo Garcia que a folha de pagamento, principalmente na gestão dele, eu não tenho esses dados da gestão passada do ex-prefeito Íris, mas que na gestão do ex-prefeito Paulo Garcia, sempre a folha extrapolou o índice constitucional. Quer dizer, ele não cumpriu com a meta, né, constitucional da lei de responsabilidade, extrapolando a folha de pagamento e deixando de cumprir com as metas básicas, porque o senhor fez uma explicação fantástica. O ente ele pode ter dificuldade com a parte patronal, mas com repasses consignados ele não pode. O imediato repasse, ele recebeu, foi descontado do servidor, ele não tem justificativa para ficar com essa parte, com essa destinação financeira. Ele pode alegar depois uma crise, ficou um ano sem pagar a parte patronal e renegociar, mas uma bola de neve dessa, numa situação onde o repasse entrou imediato, ele não precisou arrecadar isso, ele já arrecadou, já saiu do bolso, né, do servidor, e tem que ir imediatamente. Não tem nenhum entidade privada que pode cometer. Isso é um crime. Você vai ser responsabilizado. Eu tenho uma empresa, eu não posso deixar, eu não tenho opção de fazer de fazer uma coisa dessa. Então, eu quero incluir também na CEI a questão da folha de pagamento, para que a gente possa fazer esse link, essa comparação aí. Nós temos mais alguma rodada de perguntas para o senhor José? Não, só aproveitar, presidente, por questão de ordem, a sua oportuna observação, Priscila. O nosso diretor administrativo da Câmara, Paulo de Tarso, me informa aqui que o secretário Oséias de Finanças, atual de Íris, atendeu a minha solicitação e ao meu questionamento e está enviando exatamente tudo sobre a folha de pagamento. Então, essa documentação é fundamental, além de todas as outras que ele está enviando a nós. Ele está cumprindo o que ele prometeu, como contratos, enfim, tudo, folha de pagamento completa, incluindo Comurg, com data, tudo. Presidente, pela ordem. Sim. Como eu cheguei atrasado, preciso repetir, eu não sei se o assunto já foi tratado, mas em comum acordo com o relator, o vereador Cajuru, tive a oportunidade de conversar com ele hoje em plenário, eu gostaria de apresentar um requerimento. O meu requerimento, na verdade, são 2 requerimentos, mas eu vou fazer só um agora, até porque eu não entrei em consenso com o Cajuru ainda sobre o segundo ponto, mas quanto ao primeiro, eu já acordei com ele e gostaria de submeter isso à apreciação dos demais membros, que é o meu desejo de que o relator apresente um relatório prévio acerca de tudo que nós já apuramos até agora. A minha ideia é que estabeleçamos um prazo para que isso aconteça e assim nós possamos sistematizar as nossas ideias e a nossa reflexão sobre tudo que já foi apurado até agora,
até para nos ajudar nos passos seguintes. Então, nós temos muitas informações, elas não estão sistematizadas ainda num relatório, que eu acho que era importante fazer isso. Portanto, eu gostaria de propor à comissão que estabelecêssemos um prazo para o relator, em comum acordo com ele, para que esse relatório prévio fosse apresentado e assim nos ajudasse no desenvolvimento dos trabalhos. Vereador, eu vou receber o requerimento do senhor e repassarei para o relator. Se eu não me engano, tá, que o doutor Paulo pode me corrigir, eu não vou submeter o seu requerimento à apreciação, porque é direto para o relator, mas, se eu não me engano, é uma decisão pessoal do se ele lançar um relatório prévio. Nós não podemos... Não existe nenhuma prerrogativa que é uma decisão dele, pessoal, como relator, de soltar esse relatório prévio ou não, somente após o término. Mas eu acato o seu requerimento e faço, e já repassamos para que ele delibere conforme a sua vontade, a sua assessoria. Presidente Priscila, pela ordem, permita-me. Eu concordei 100% com a observação feita pelo vereador Oséias sobre o relatório prévio. Discordei frontalmente dele quando queria suspender esta CPI por um tempo até que se apresentasse o relatório. Eu creio que suspender seria uma decepção para a sociedade goianiense, não concordei, e ele também entendeu assim, nós entendemos, portanto. Com relação ao relatório, vereador e demais membros, e presidente Priscila, e sociedade goianiense, eu tenho que dar apenas alguns argumentos ao senhor, concordando, não discordo. Eu já tenho o relatório pronto, o pré. Só que eu não me sinto embasado de forma solitária para apresentar um prévio relatório aos senhores e à sociedade goianiense, ou somente aos senhores, não sei como é o regimento interno aí nesse caso, por dois motivos. Precisamos ouvir os dois ex-prefeitos, Íris e Paulo Garcia. Eu não tenho como fazer um relatório final de uma CPI que investiga as contas públicas de Íris e Paulo sem ouvir os dois. Ouvindo os dois, em 10 dias eu tenho o relatório. E o outro argumento, vereador Oséias, que o senhor vai entender, é que o presidente André Azeredo só nos atendeu naquilo que o senhor concordou, na época quando eu solicitei, a assessoria jurídica, a contábil e a auditoria externa para nos ajudar. Porque aí eu vou ficar mais preparado. E todos nós, porque o relatório não é meu, o relatório é nosso, é dos membros. Os senhores terão o direito de concordar ou não com o meu relatório. E vão participar, eu vou ouvi-los. Eu não trabalho no singular, eu trabalho no plural. Só que este plural, além dos senhores membros, presidente Priscila, eu vejo como fundamental a visão dessas três áreas: a assessoria jurídica, a assessoria contábil e a auditoria externa. Portanto, eu vou entregar a essas três assessorias, elas vão analisar todos os depoimentos, todos os documentos, tudo o que a gente acompanhou aqui ao longo deste período. Então, assim respondo ao senhor. Tendo a partir de quarta-feira agora, como me prometeu hoje o presidente da casa, André Azeredo, antes de começar a prestação de contas do prefeito Íris, ele disse que até quarta-feira nós teremos aqui esses três assessores. Tendo esses três assessores aqui quarta-feira e ouvindo nos próximos 15 dias, conforme solicitamos na última reunião, os dois ex-prefeitos, o senhor fique tranquilo, em 10 dias lhe entregarei a essa casa e a todos o pré-relatório. Pela ordem. Na verdade, a minha intenção aqui, vereador Cajuru, é tentar dar um norte mais preciso para as nossas ações, sistematizando as informações já colhidas até agora. Separando, organizando essas informações, às vezes por grupos, por assunto, né, o que já foi apurado em cada área, em cada assunto. É nesse sentido que eu me refiro quando falo em prévio relatório. Não estou de maneira nenhuma me referindo ao relatório final.
não estou me referindo de maneira nenhuma à apuração definitiva de culpa. Não é isso. O papel de sistematizar esses dados, essas informações nesse momento intermediário, é justamente nos ajudar no andamento, a partir de agora, dos trabalhos. É só isso. É uma sugestão que eu estou dando, porque entendo que seria bom para agilizar e aumentar a eficiência do nosso trabalho. Mas o senhor também tem liberdade para acatar ou não a sugestão. Se o senhor puder, traga por escrito também o requerimento na próxima sessão. Não há necessidade. Eu quero que fique registrado em ata o meu requerimento. Não há nenhuma imposição legal para que eu apresente isso por escrito. Mais alguma pergunta? Queremos agradecer a presença do senhor José Mariano, pela transparência, pela prontidão que esteve aqui na CPI. E vou colocar esse requerimento, o vereador Oséias, o senhor não esteve presente no início, só para atualizá-lo, senhor, antes da encerramento da sessão, a presente sessão. O ex-secretário Juruna, Sebastião Ferreira Leite, ele não recebeu a intimação. Teve todo um imbróglio onde ele se negou a receber o ofício. E nós aprovamos aqui um requerimento, dando a ele até o dia de amanhã, às 18 horas, para que ele tome conhecimento da convocação. Ou então, fica autorizado que a assessoria jurídica dessa SEI possa solicitar a condução coercitiva do secretário. E foi aprovado o requerimento, o senhor não estava presente, portanto, não votou. Okay. Vou dar a oportunidade que o senhor se manifeste a respeito do requerimento, uma vez que o senhor compareceu à sessão, e se o senhor for assinar, está aqui o requerimento pronto. Como já foi aprovado, eu acho dispensável a minha participação. Tem seu nome aqui para o senhor assinar. Posso passar adiante. Então, eu declaro encerrada essa presente sessão e convoco a próxima para o dia 31, às 14 horas, que ficou aprovado o adiantamento em 30 minutos da próxima sessão. Quarta-feira agora? Quarta-feira, dia 31. Cristina está lá, porque para a gente passar lá. No gabinete dela? É. Só isso? Prevento.